Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao especial do Cinema Etc., com o nosso bate-papo sobre o Oscar. Para quem não nos conhece, nós quatro, eu, Rodrigo James, Terence Machado, Fernanda Ribeiro e Carol Braga, fazemos o podcast Cinema Etc., que tem como proposta fazer uma reflexão sobre o cinema e o papel que ele tem em nossas vidas, principalmente depois da pandemia. O Cinema Etc. tem o patrocínio da UNA, que tem uma sinergia muito forte com o próprio cinema, através do curso de graduação em cinema e audiovisual e da parceria com o Cine Belas Artes aqui de Belo Horizonte. A ideia hoje aqui deste vídeo é a gente fazer um bate-papo bem informal, comentando os principais aspectos dos filmes, das categorias, dos indicados e da cerimônia do Oscar desse ano, que em função da pandemia mudou para abril e deu um tempo maior para que a gente planejasse esse bate-papo com bastante tempo, digamos assim. Então vamos começar pela cerimônia propriamente dita. Bom, em primeiro lugar, olá, amigos! Oi! Olá! Olá, olá! Cá estamos, mais um ano. Mais um Então, ano. mais Preciso um ano. deixar registrado aqui que esse encontro que a gente faz anual para falar sobre o Oscar não é a primeira vez, já vem aí de longa data, né, comentando sobre a maior premiação do cinema mundial que a gente adora. Exatamente. Desde 1900 e John Williams. Isso. Desde o verão de 64. Desde o verão de 64. Só que o verão de 2021, no caso o verão deles lá no hemisfério norte e o nosso inverno que tá chegando, tá completamente diferente. Então, pra gente entrar no assunto propriamente dito, vamos começar pela cerimônia do Oscar desse ano, que tem várias coisas diferentes, algumas, eu acho que muitas inclusive, não foram divulgadas, eles devem estar guardando ali alguma coisa pra última hora, mas o que a gente sabe até agora? Que a cerimônia vai sim acontecer em Los Angeles, né, como todos os anos, então ela vai ser gerada de Los Angeles, mas num primeiro momento, a organização do Oscar, que esse ano é dirigido pelo Steven Soderbergh, o diretor Steven Soderbergh, ela incentivou todos os indicados a comparecerem presencialmente em Los Angeles. Então ia ser aquela coisa sem aquele monte de gente na plateia, mas só os indicados mesmo, um pouco como foi a cerimônia do Grammy esse ano, não sei se vocês assistiram. Essa galera já deve estar confinada em algum lugar, né, gente? Ou todos vacinados, né? Ou todos já vacinados, alguma coisa assim. Eu prefiro pensar que eles já estão quase todos vacinados. Eu também acho que é por aí. Só que num segundo momento, em função até de ter muitos indicados na Europa que não conseguiriam se deslocar, até porque o deslocamento tá complicado, né, Fernanda? O busão, é difícil pegar um busão, né? O balaio, tá difícil pegar balaio, gente. É difícil pegar um balaio, né? Então, eles reivindicaram que pudessem entrar online. O que a direção do Oscar fez? Ela criou 2 hubs, que não se sabe ainda onde é que vão ser esses hubs, mas que vão ser em Paris e Londres, não se sabe ainda o teatro, né? Em que as pessoas, os indicados da Europa, vão poder estar nesses hubs e aí entrarem ao vivo na cerimônia, mas eles abriram também a possibilidade de entrar via Zoom, como a gente está fazendo isso aqui, pra, enfim, tá ali nos indicados e premiados e tal. Então essa é talvez a grande mudança desse ano em relação aos anos anteriores. E eu acho também, James, que é o grande desafio deles, né? Porque imagina, você pensar uma transmissão com um elenco como é o elenco do Oscar, né? Em 3 países, pelo menos 3 países, num cenário, um contexto que muda a cada dia, né? Do que se pode fazer. É uma experimentação total, é uma expectativa, uma expectativa, né? Aquele erro que é um erro que, se eles cometerem, que certamente vão cometer, porque é a primeira vez que fazem isso, né? Muita crítica vem em cima, então eu tô muito curiosa. Gente, mesmo. eu só consigo pensar na internet. Eu também. Eu só consigo pensar se a pessoa tá lá falando, agradecendo o prêmio, a internet cai. A internet. Ou treme, Aconteceu. ou para. Porque é o que a gente vê isso aqui no Brasil quase todo dia, né, gente? É quase toda hora. Não qual interessa foi a se é pessoa cerimônia? física ou jurídica.
Qual foi a cerimônia que já aconteceu? Não sei se foi o Globo de Ouro, uma dessas que já aconteceu, que logo no primeiro prêmio, acho que foi o Globo de Ouro, o Daniel Kaluuya, que foi o indicado e ganhou, foi. né? Foi. Caiu. Não, o microfone dele tava sem microfone. Ele Você tava no sem mute. som. Eu falei lá em casa, você tá sem som, Daniel. Tava no mute. Tava no mute. Aí cortaram. Mas eu acho que tinha que ter apresentador exatamente para isso, sabia? Pois eu é. acho que tinha que ter um hoster para conduzir até se acontecer esse tipo de erro. Enfim, fazer um malabarismo, tocar uma música, falar uma poesia, né? E eu acho. E tem outra coisa que é só, né, bem característica dessa premiação, acho que vai ser, se os indicados pudessem escolher, eu acho que pela primeira vez, tipo assim, Anthony Hopkins, vacina ou a estatueta? Ele, vacina. Né? Eu acho que é a primeira vez em que a vacina tem um peso maior do que a estatueta. Isso Agora, no mundo inteiro. Eu consigo imaginar o Anthony Hopkins na casa dele. Eu também. Na eu casinha também. dele, fazendo assim, sabe, assim com a família. Tipo um Fazendo monte de assim, livro, assim. hub. Uma lareira e tal. um cachecolzinho assim, falando assim, né? Gente, valeu, obrigado. Eu consigo imaginar ele. Que hub de Londres, o quê, né? Vou ficar na minha casa aqui, em Traviasun, né? Consigo. Então, a Fernanda falou, e essa é outra mudança. Não vai ter um apresentador oficial, né? Aquele host do Oscar esse ano. Já teve, em outros anos, né? A gente já teve outras cerimônias sem um apresentador oficial. Mas vai ter, claro, os apresentadores dos prêmios. Então eles é que vão ter que ter o jogo de cintura ali, se por um acaso cair o Zoom ou coisas do tipo. E a outra coisa que a gente já sabe é que vão ter as apresentações musicais dos indicados ao Oscar de Melhor Canção e que todas já foram ou estão sendo gravadas ao longo dessa semana no terraço do Academy Awards Museum, que é o novo museu espetacular sobre o Oscar, sobre a história do cinema, que foi inaugurado em Los Angeles e vai estar aberto para visitação no segundo semestre. Até então, é tudo isso que a gente sabe sobre a cerimônia, e cá entre nós, eu gosto de ser surpreendido. A única coisa que eu ainda não sei, e eu acho que isso interessa para todos nós, é como diabos vai ser o tapete vermelho, gente. Essa Fernanda é especialista. Gente, vai ser. O I vai estar lá cobrindo a galera nos hubs com quem tiver lá, entendeu? E depois, logo na sequência, o Fashion Police. Isso. Falando quem tá bem vestido, quem não tá, quem cometeu gafe, quem não tá. Porque metade da graça desse Oscar é o tapete vermelho no I, né? Que é aquela galera bem podreira. Porque mas faz é parte, isso. né? Faz parte. O Oscar não é graça só a é cerimônia essa, ali. gente. Faz parte a indústria da moda, inclusive, agradece, né? Claro. Os vestidos, os ternos. Tá movimentando ali. tudo aí, entendeu? É. E tem uma história também. Faz parte de você ficar lá pensando, meu Deus, quem será que vai esse ano? Mesmo não. Na verdade, todo mundo pergunta, né? Quem será que vai esse ano? Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Brad Pitt, George Clooney, que é o que interessa. Aquela história do primeiro, segundo, terceiro e quarto Agora, escalão, né? exatamente. Porque, assim, eu acho que em termos de resultado em relação aos filmes, esse ano é um ano que me parece que é muito previsível. Então, a minha curiosidade no Oscar está nessa dinâmica aí. O que vai ser, como que vai ser, quem que vai entrar, como que vai entrar, que roupa vai estar, vai ter tapete vermelho, não vai. Então, ou seja, lá para as 11h30 já dá pra gente dormir. Muito mais o formato, né? E tem essa coisa, né? Porque a Carol tá falando isso, e a cerimônia, na verdade, ela já tem essas últimas. Aí, mudando um ano, tendo um apresentador ali, né? Uma figura central conduzindo a premiação ou não, ou só aquelas pessoas que entram para anunciar cada categoria e tal. Mas o fato é que aquele roteirinho Oscar, há muitos anos eles não mexem, que por quais categorias começam, os números musicais divididos ao longo da premiação, já tem esse pré-roteirinho que funciona, né, assim, vamos dizer, há décadas, né? Que eles não mexeram exatamente nesse roteiro. A gente comentou com relação ao Grammy, o Grammy nessa fase pandêmica foi a premiação que funcionou, agora muito ajudado pelo fator música, né? Porque o Grammy é música o tempo todo. Uma vez que você tira, não tem música o tempo todo, não tem um pouco ali aquele jogo de cena mesmo, as pessoas na plateia, com aquelas filmagens, os números musicais
com as pessoas presentes, né, que eu acho que muda muito de figura, realmente é uma big interrogação, né? Eu acho que isso tudo só no dia 25 para a gente saber e depois poder comentar e tirar os pontos, os acertos e erros. Isso. Então, já que a gente começou falando até de alguns aspectos do Oscar, aí não da cerimônia, mas da premiação esse ano, eu acho que a gente podia começar por aí e cada um falar um aspecto do Oscar esse ano. O que te chamou, não na cerimônia, já falamos da cerimônia, o que te chamou a atenção no Oscar esse ano, na dinâmica da própria premiação? O que vocês acham? Olha, o que me chama a atenção é a diversidade. Vamos resumir em diversidade. Eu vou falar em especial das mulheres que estão indicadas na categoria de melhor direção, né? Que nem a gente nem pode chamar mais de melhor diretora, melhor direção, que é a Chloe Zhao e a Emerald Fennell. E que são duas mulheres que, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu não conhecia nenhuma das duas. Sabe que a Emerald eu conhecia, mas você não liga o nome à pessoa? Foi você que me contou, James. Que ela era a Camila Parker Bowles de The Crown. De The Crown. Aí eu falei, é ela que é a diretora e faz um filme tão potente, assim como Nomadland, que é um filme extremamente crítico, mas de uma delicadeza e de uma elegância. Então, assim, eu destacaria a presença dessas duas mulheres entre os 5 indicados na categoria de melhor direção. E isso tem vários atores também negros concorrendo. Enfim, o Oscar já tem alguns anos que ele está procurando, né, ter uma votação, um resultado que seja mais diverso. Né? Acho que aos poucos isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite e que aos pouquinhos parece que o objetivo está sendo alcançado. Isso não é à toa, né, Carol? Porque já de alguns anos a gente está vendo essa tentativa da academia, esse esforço até da academia de não só da diversidade, mas de rejuvenescer os prêmios e os votantes. Então, desde que isso começou a ser introduzido lá em 2012, acho que esse é o ano que isso está mais aflorado e a gente tem mais votantes mulheres, mais votantes negros, né? E isso, com toda certeza, vai influir no resultado final. Agora, a gente não vê também, esse ano, se a gente pegar a lista de atores e atrizes, claro que tem figuras que inclusive já ganharam, já concorreram em outras edições, mas eu me lembro já que a gente tem tantos anos que a gente está, né, nessa de comentar o Oscar, tinha ano que a gente pegava, tava lá, Meryl Streep, só a gente nesse naipe. Esse ano parece que está mais diverso também, assim, outras gerações, pessoas que nunca foram indicadas estão sendo indicadas. Então, eu acho que isso é um sinal dessa mudança em quem está votando. É verdade. E lembrando que essa diversidade, né, alcançou o ano passado o Parasita, né, a Coreia foi parar bem longe, né, porque as conexões estavam antes mais perto, ali México, enfim, elas sempre estavam saía da América do Norte para América Latina, a Europa sempre, claro, mas também com pitadas, né, de Europa, era sempre uma coisa bem Estados Unidos mesmo. E o ano passado esse pulo foi maior quando um filme como Parasita ganha. E aí eu acho que já o eco do Parasita é o Minari, por exemplo, esse ano, né? Já é um eco nessa diversidade. O Minari é americano, né? Só que o Minari é americano, a diferença mas é essa. Né, o assunto, o que ele traz, né? Ele traz essa família para os Estados Unidos, inclusive, né? Assim, pro contexto, né? Uma família coreana que está nos Estados Unidos, no Arkansas, quer dizer, já é um outro abraço, né? Enfim, eu acho que se fosse uma história de uma família americana nos Estados Unidos, aí a gente poderia dizer que é um filme, né? Aí eu não estou entrando nesse detalhe de ser ou não ser o filme, a produção, né? 100% americano ou não. Mas a história ali gira tudo em torno da Coreia, praticamente, do que aquela família traz, né? Do país dela, para ser meio outsider dentro dos Estados Unidos. Então, mais nesse sentido. Pegando carona aí no que vocês falaram, que é o que eu destaco também, vindo dessa onda já há alguns anos, dessa politização, né, do Oscar, eu acho que esse ano os filmes tratam de temas muito politizados, não de política propriamente dito, mas de temas que que já vem ao longo dos anos sendo discutido pela sociedade civil, pelos governos, enfim, por tudo, que você tem o movimento negro, você tem o movimento feminista, você tem a história dos imigrantes, você tem a história... eu acho que
da própria política dos Estados Unidos, né, com o 7 de Chicago. Então, assim, eu acho que esse ano especificamente não há nenhum filme desses que estão concorrendo ao Oscar, pelo menos de melhor filme, um que você fale assim, esse é mais fantasia, esse é mais cinema, esse é mais... Todos eles têm alguma carga muito política. Em relação... Claro que eu acho que cinema, independente de qualquer coisa, de comédia, ela sempre vai ter uma carga política. Porque no mínimo ela vai te fazer pensar, ou ela vai te fazer rir. Tudo é política no mundo, né, gente? Tudo. A gente respira política. Não interessa de qual forma. Mas eu acho que esse ano me chamou mais atenção porque os filmes, a minha impressão é que os filmes estão mais crus. Eles estão mais reais, com histórias mais assim, eu acho mais simples. reais mesmo, mais crus. Não tem muita firula, sabe? São histórias que vão ali diretamente da imigração dos negros, em relação às mulheres, a própria história dos Estados Unidos, enfim. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção esse ano e também porque a gente estava falando, boa parte desses filmes talvez tenham estreado em streamings, então talvez tenha tirado um pouco dessa magia, né, da tela do cinema. Então você vê aquilo ali numa televisão ou num computador, fica uma coisa mais direta. A impressão que me deu é que foi uma coisa mais crua, sabe? Agora, Fernanda, você falando, eu fico pensando assim, concordo com você com essa coisa política, e aí aqui agora, na hora que você estava falando, eu estava pensando, o que é ser político, né? Com todo o perdão aí da minha análise aqui rasa, mas foi a reflexão que me vem agora. Para mim, ser político é estar no mundo, né? Claro. Então, claro. estar no mundo é toda a sua ação, a sua microação, claro. A forma como você cuida do seu pai, né? Claro. A forma como o rumo que você decide dar para sua vida, né? Tudo. Então, eu acho que esses filmes, eles o conjunto, né? Eu acho que tem que pegar o combo, assim, ó. O combo aqui, olha aqui. O que é ser um ser político? E, na verdade, assim, a política, ela serve, eu acho, também para te cutucar, sabe? Para te tirar do lugar. Ela, quando a gente fala, vamos te colocar a política numa palavra bem mais ampla, tá? Não estou dizendo aquela coisa que você vota, coloca lá o presidente, o governador, o senador, não é isso. É isso também. Mas eu acho que a política é o seu dia a dia. É tirar você do lugar comum. É fazer você refletir sobre assuntos e tentar melhorar em relação a isso. Então, se eu vejo um filme sobre a causa negra, sobre a luta negra, aquilo ali aquilo é política, aquilo ali tá me tirando do lugar comum, tá me colocando para pensar. Se você pega Nomadland, que é a história das figuras que perdem suas casas ou que moram em trailers, aquilo ali tá te fazendo... Me fez pensar, inclusive, sobre o meu futuro, sabe? Isso é política. Quando você vê Bela Vingança, que é um filme que fala sobre abuso, né? De mulher, sobre estupro, isso é te fazer pensar, isso é te fazer tirar do lugar comum. Quando você coloca duas mulheres para concorrerem ao Oscar, quando você tira a história, não é melhor diretor, é melhor direção, isso tudo é política. Sabe? E a arte tem esse papel, né? A gente está falando da maior indústria de entretenimento que existe no mundo e que está cumprindo um papel que a arte tem que cumprir. Né? Exatamente. E eu queria pegar carona nisso que vocês falaram, até a Fernanda mencionou isso, que é essa história do tamanho dos filmes, né? Eu vou usar um termo aqui, esse ano a gente tem filmes menores, mas é muito menores entre aspas. Eu tô falando de menores em comparação com o grande cinema. Até porque em função do calendário, em função da pandemia, vários dos filmes que poderiam estar na cerimônia desse ano não estão porque foram adiados, tiveram lançamento adiado. Posso citar dois aqui, o próprio Duna, né, que foi adiado pela Warner, e o filme do Spielberg lá, o West Side Story, que é a refilmagem de West Side Story, que são dois filmes que estariam nessa cerimônia, né? Talvez indicados a melhor filme, não sei, a gente vai ver pra frente, né? Mas o fato é que vários desses filmes sendo retirados da corrida deu espaço. Eu tenho certeza que filmes como o próprio Minari
né, não estariam entre os 8 indicados se fosse um ano normal. Né? O Nomadland talvez estivesse, porque realmente é um filmaço e ele é o favoritaço esse ano e a gente vai falar mais sobre ele, né? Aliás, já que a gente... Diga, Terence. Rapidão, não, é só completando isso aí, lembrando também que eu acho que é uma característica do Oscar desse ano, a gente falou nos episódios, né, do podcast, que aquela característica teatral, né, vários filmes, quer dizer, você tem aquela coisa do teatro que é o tete-a-tete, né? E que também tem tudo a ver com tudo que a Fernanda falou de política. Quer dizer, a política ela começa com esse olhar e na relação com o outro, né? Quer dizer, é nas suas relações, como você se coloca no mundo e como você está com relação ao outro. Então, assim, que tem no meu pai, que tem tudo isso, os exemplos que a Fernanda usou, e tem no teatro, você aproxima isso tudo, né? Você está trazendo quase que para dentro de uma caixinha, né? Ali você está diminuindo espaços, digamos mesmo. Então, o Oscar está, assim, eu acho que pela primeira vez ele está muito assim, né? Com Uma Noite em Miami, tirando não só os prêmios principais. Se a gente abrir o espectro e for olhando, ele está todo com essa característica também, né? Verdade. Acho que a gente podia, então, passar para as categorias, porque aí dentro das categorias vão surgindo mais assuntos para a gente ir comentando, né? Vamos começar, como a gente disse aqui, de baixo para cima. Claro, melhor filme vamos deixar para o final, né? Mas vamos começar de melhor documentário. Os indicados esse ano são Collective, Creep Camp, Revolução pela Inclusão, The Mole Agent, que é o agente duplo, Professor Polvo e Time. No nosso episódio anterior, 2 episódios atrás do podcast, a gente falou sobre documentários, como que o documentário se tornou uma categoria hoje. Sempre foi importante pro Oscar, claro, né? Mas para nós, que não tínhamos acesso aos documentários, era aquela categoria que quando aparecia lá na cerimônia do Oscar, você falava assim, vou lá beber uma água, pegar uma pipoca e tal, né? Mas agora não. Se a gente não viu os 5, mas a gente viu eu vi 3 aqui. Eu vi 3 dos 5, né? E eu tenho o meu predileto, que é o Agente Duplo, eu sei que é o da Carol também. É, meu predileto. E eu acho que é um filme que segue a linha disso tudo que a gente tá falando aqui, dessa característica que o Oscar tem desse ano. Né? É um filme muito sensível, político também. É isso, né? Política com sensibilidade, né? Não sei se estou resumindo muito o que é. Mas agora, é engraçado, porque os documentários, eles também abraçam essas causas. A gente for pensar, o Professor Polvo, que acho que é o meu predileto, que é a Fernandinha, se não foi exatamente, né? Ela adorou também. 2-2 aqui. Assim, eu não vi o Agente Duplo. Pois é, que é um e eu filme também que não. Então basicamente amaria, mas eu não consegui ver. Mas assim, eu realmente fiquei muito encantada com o Professor Polvo. Vocês então, provavelmente vão ficar felizes porque o Professor Polvo é o favorito, ele deve ganhar, tá? É o favorito. Ele é o favorito. Eu vou ficar feliz se ganhasse. Eu não gostei muito de Creep Camp, eu respeito profundamente a causa, eu acho a causa que fala sobre um acampamento com pessoas que têm alguma necessidade especial, né? Eu acho importante o que aquilo representou e tal, mas acho que um documentário é um documentário que tem uma estrutura muito tradicional e tal, e aí entre esses aqui é o que eu menos gosto, que eu vi. O que você ia falar, se a gente pensar no Professor Polvo, porque eu ia falar assim, que é um que já pensando nessa coisa macro, né, e diversa, é o documentário que aponta mais para uma causa ambientalista mesmo, né, para toda uma discussão, uma coisa que pode entrar, que está nesse universo, mas ao mesmo tempo também a genialidade da relação ali, que a gente comentou isso também no podcast, que ele acaba se desenvolvendo como um filme, né, como uma história, ele tem várias coisas de um filme ali, de elementos, né, de filme, não exatamente de documentário, quer dizer, ele poderia sim ser um documentário da National Geographic se fosse só bonito, né, só bem filmado, dentro do mar e tal, mas não, ele é muito mais do que isso, né. É verdade. É muito bonito, ele é muito bonito. Bom, na categoria de melhor animação, é bem provável que a Pixar, Disney, leve mais um Oscar esse ano com Soul, que é um filme muito legal, não sei se todo mundo viu o Soul. Agora tem uma coisa também, Soul foi o mais divulgado. Foi, claro. Para vocês verem também como é que é a história da indústria. Porque Soul pipocou em todos os lugares. Estreou os no Natal, outros né, gente, você também. Nem vê. Estreou no feriado de Natal ali. Natal, foi. Não, pois é, mas os outros também, coitados, não tem nem muita, não tiveram nem muita chance de aparecer, né?
O segundo aí que eu assisti, que foi o Wolf Walkers, que tá na Apple TV Plus, eu assisti porque eu gostei. Pra falar bem a verdade, gente, eu abri o Apple TV Plus e eu vi o cartaz dele e era um desenho lindo. Eu falei, pô, que filme é esse? Fui lá assistir e realmente é um filme muito bonito. Além desses dois, a gente tem Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, Adoro A esse Caminho filme. da Lua e Shaun o Carneiro, o filme é o nome do filme. Né? Mas eu acho que não tem pra ninguém. Eu acho que o Soul vai ganhar. E mais um ano da Pixar, que é a Papa Prêmios, a Papa Oscar dessa categoria já há muito tempo, já há mais de 2 décadas, né? Na categoria de melhor curta-metragem, a gente deixou essa categoria aqui pra gente falar dela, porque tem um dos filmes que nós assistimos, né? Eu até assisti, tá na Netflix, que é o Dois Estranhos, Two Distant Recente, Strangers. acabou de entrar Recente, na Netflix, né? Sam? acabou de entrar na Netflix. Ele tá concorrendo com Feeling Through, The Letter Room, The Present e White Eye. Esse Dois Estranhos é, de todos esses, o único que eu vi. E assim, Político. se ele ganhar político, Mega super político, né? O mais atual de todos, assim, de tudo que a gente falou aqui, assim, fala atual, porque, né, Que trata tem a ver, questão né? racial nos Estados Unidos, do racismo estrutural. Então, tudo isso cara, né, enfim, ele faz homenagem às pessoas, né, que já morreram de forma absurda, né, dentro dessa questão, dessa violência que acontece não só nos Estados Unidos, né, é importante reforçar. Mas e o filme feito de uma maneira muito bacana. A gente brincou, né? Que não, é o tipo do... Como é curta, não dá pra ficar falando muito, senão a gente dá spoiler e entrega tudo, né? Mas, Não gente, dá, mas eu também acho não dá. sensacional a gente poder ver os curtas também indicados ao Oscar. É uma coisa que não Ah, rolava, né? No passado não tinha essa. É. Igual aquele filme também das mulheres menstruadas na Índia. Que ganhou há uns 2 anos. Isso. E também tá acessível, né? Eu acho isso incrível. Sensacional. Isso E é uma rápido, dobradinha. Isso é uma dobradinha muito legal, assim, entre o cinema, se você for pensar, entre o cinema e o streaming. Porque E olha, é mais fácil você ver curtas e documentários, por exemplo, né, na sua televisão, dentro da sua casa, no computador, porque talvez você ir ao cinema para ver. E essa história de ter colocado, de você agora ter essa oportunidade de ver curtas e documentários mais acessíveis, isso eu acho que é uma grande dobradinha entre o cinema e as plataformas de streaming. E tem uma outra coisa que envolve essa questão política, que nós estamos na semana do veredito do assassino lá do George Floyd, do julgamento. Né? A gente está gravando isso, ainda não saiu o veredito, mas muito provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, já teremos o veredito, ou seja, na semana do Oscar. Então bem olha provável. Olha o spoiler. É bem depois provável. de mais assassinato e mais protestos, né, nos Estados Unidos. Exatamente. É isso, quer dizer, não parou, né? Enfim. Então o filme toca exatamente nisso, então é bem provável que esse filme ganhe o Oscar. Bem provável. Saindo aí e indo para as categorias de roteiro, vamos juntar as duas aqui, roteiro original e roteiro adaptado. Roteiro original nós temos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E roteiro adaptado, temos Borá, fita de cinema seguinte, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Aqui já dá pra gente pegar um pouco os prêmios dos sindicatos, que são, na verdade, as prévias do Oscar, porque como é que funciona o Oscar? As categorias de roteiro, quem vota são os roteiristas que já foram indicados ao Oscar, que são quase que as mesmas pessoas que votam no sindicato dos roteiristas que tem um prêmio. E assim tem o sindicato dos atores, dos diretores, a gente vai falar na sequência. Quem Só ganhou? uma pergunta, Mank tá aí em algum desses dois? Não está. Porque tá concorrendo a 10, gente. Vai ficar um sem roteiro nada, eu acho. horroroso. Um Vai ficar roteiro, sem nada. uma Vai história ficar sem muito nada. legal, com um roteiro deplorável. Mank Então é um pronto, era filme, só um Mank é um comentário. filme que saiu. Era só um comentário. Mank é um filme que acabou saindo do radar, ele perdeu muita força em função até de polêmica, né? Porque a história que o Mank conta no filme, a história do filme, Mank, é tida como verdadeira, mas ao mesmo tempo não é. Então existe essa polêmica em Hollywood, a crítica torceu um pouco o nariz,
né? O Não, próprio... a história é muito boa, James. O roteiro é mas, horroroso. Enfim, Roteiro não foi... Resumindo, Não foi indicado. Não, a história é muito legal. O roteiro é péssimo. O roteiro foi em cima desse roteiro que o filme foi feito. O roteiro foi feito pelo pai do David Fincher, já falecido. Ah, então, tá explicado. Mas, né? Ó, no Sindicato, quem ganhou? Melhor roteiro original. Bela Vingança, acho um ótimo premiado, se for. Acho também. Ótimo. E roteiro adaptado, Borá, fita de cinema seguinte. Gosto Achei também, curioso. muito. Gosto também, Gosto. é muito legal. Gosto também. Mas Dá uma virada hoje, de chave, né? Mas tendo assistido todos os filmes, eu daria o roteiro pro meu pai. Pro meu pai. Para o filme Meu Pai, tá, gente? Sempre Ô, lidar James, com- acha? O eu roteiro- adoro, mas eu acho- pensando bem, assim, tem umas genialidades ali da adaptação, mas é uma adaptação muito mais possível, cara. O Borá é mais ousado, eu acho, assim, sabe? Mas Se eu você acho que- pensando em roteiro, assim, de filme, por mais parece uma bobagem, porque comédia às vezes parece essa coisa, né, que é solta e tal, mas assim, ele é muito bem pensado o tempo todo, né? E muito mais difícil em vários aspectos, né? Eu acho que essa coisa do teatro, né? De levar para o cinema tem seus desafios também, porque nem tudo é difícil funcionar, né? Parece simples, mas também não é. Agora, eu não sei, eu penso que o Borá é mais desafiador, assim. Pode ser. Eu posso estar errado. Eu acho que o mérito do meu pai está muito mais na montagem do que no roteiro em si. Pode ser. Tô com a Carol. Tô contigo, Carol. Não sei, hein? Vou botar uma polêmica aqui, uma pulga atrás da orelha. Porque Agora- assim como meu pai, a gente entra dentro da cabeça do Anthony, e assim como o Som do Silêncio, a gente também entende o que é perder a audição, eu não sei se isso aí também é uma construção também de roteiro. Não sei também se você for pensar, quando a história como ela foi contada, e muito bem contada, tanto num filme quanto no outro, não sei se isso é mérito só de engenharia de som ou de montagem. Eu fico me imaginando aí também que isso aí tem uma construção muito bem feita de com roteiro certeza aí, tem tá? construção. Tem Eu construção não sei de se é roteiro. Borá, não. Eu acho que eu tô com o James. Meu pai aí, eu tenho... Aí eu vou torcer pro Borá, meu Borá. E aqui, Não, se melhor ganhar, roteiro se original. ganhar, ok. Original, Mas, eu tô assim, com Bela Vingança. Ah, eu também. Eu Tô com vou- Bela Vingança. muito legal, Acho um belíssimo roteiro. Belíssimo roteiro. E dela, né? Da sim. Emerald Fennell. No Bem- primeiro momento, me incomodou, assim, não sei se é a estética do filme, assim, que a gente teve essa leva tão crua, né? Eu não sei se a Fernandinha comentou lá atrás, ou Carol, que é uma leva de filmes, né? O Nomadland, essa coisa de ser mais político, mais cru, mais vida como ela é e tal. E o Bela Vingança, embora o tema seja, né, muito bacana, pesado, enfim, tem que ser falado disso, mas eles deram um tratamento, às vezes, até MTV, eu acho, pro filme, né, na estética. Maravilhoso. De clipe. Maravilhoso. Num primeiro momento se incomodou pela leva, depois eu adorei, assim, sabe aquele clipe Nossa, que eu você acho a fala, quer abertura do saber? filme incrível. Isso é que é genial, isso é genial também, né? Assim, Isso escola veio dos outros, né, um diferencial. Isso veio me pensar uma vez que eu entrevistei a Denise Fraga, ela me falando que às vezes era muito melhor você falar sobre coisas sérias na comédia, que as pessoas entendiam melhor rindo, do que você ser muito sério, você passar mensagens que você precisava de uma forma muito séria. E o Bela Vingança, eu vi isso claramente. Ela embrulhou aquilo ali como uma coisa para te incomodar, para você falar assim, peraí, sabe, aquilo ali te chama a atenção. Se ela fizesse um filme com um roteiro muito, muito previsível do que a gente espera de um tema sobre desse assunto tão pesado, você falaria, ok, mais um, né, ou talvez não. Mas essa forma como ela envolveu aquela coisa meio quadrinho, meio filme dos anos 60 de Cultura Hollywood. pop, que é assim, né? Bem cultura pop, Cultura assim. pop. Sabe, a trilha sonora, aquilo ali vai te envolvendo ali e nem por isso deixou de passar o recado, né? Agora, não se surpreendam se no roteiro adaptado o Nomadland também ganhar, tá? Maravilhoso pra mim também. Não pra se mim também. surpreendam que Tá é um ok. belíssimo roteiro baseado no livro e tal. Tem história de que o Nomadland é um projeto da Chloe Zhao, mas com a Frances McDormand. A Frances McDormand assistiu a um dos filmes anteriores da Chloe Zhao no Festival de Sundance e depois entrou em contato com ela Massa. porque viu
a sinergia do cinema da Chloe Zhao gente. com a história do Que Nomadland, legal. Eu que ela apaixonei já tinha os demais com direitos. esse filme. Vamos falar mais Apaixonei sobre demais. ele. Mas saindo aqui, indo para as categorias de atuação, que são aquelas que o bicho pega. Tem uma categoria esse ano que é impossível, né? Mas essa aqui, melhor atriz coadjuvante, Maria Bakalova, Borá, fita de cinema seguinte, Terence já tá torcendo aí. Glenn Close, Era Uma Vez um Sonho. Que não dá pra Olivia entender. Colman, Meu Pai. Amanda Seyfried, Mank. Achei E a forçação. Yoon Jung-yoon, de Minari, que é a favorita e ganhou no sindicato. E que eu tô com ela. Se a eu Maria tô com a Bakalova Bakalova, ganhasse, se a Maria Vou ficar Bakalova feliz. ganhasse, ok. Se a Olivia Colman ganhasse, super ok. Ok também. Se a Amanda Seyfried ganhasse, ok, Ok mas pra se não mim. é a favorita. Ah, tá ok Agora, pra mim. a Glenn Close, por Era Uma Vez um Sonho, eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Aliás, se a Glenn Close, por esse filme, por esse papel, também está indicada ao Framboesa de Ouro. Mesmo filme, mesmo papel, sacanagem, está né, indicado ao gente? Framboesa de Ouro, que acontece Ela no sábado de demora 24. pra aparecer de novo no cinema, né? Deve ser muito frustrante você ser indicado ao Framboesa de Ouro, né, gente? Acho que a galera. Humor, né? Eu acho que a galera deu uma ajuda aí, falou, pô, Glenn Close, Framboesa de Ouro, vamos indicar ela ao Oscar. Vamos forçar a barra, né? Vamos forçar a amizade, Vamos forçar. equilibrar isso aí. Vamos forçar a amizade. Forçar a amizade. Não tô dizendo de forma alguma que a Glenn Close é uma má atriz, por favor, né, gente? Não é. Mas, assim, esse papel, especificamente, ela tá péssima. Sorry. Desculpa, Glenn Close. Fica para outro ano. Né? Mas, então, a Yoo Jung-yoon, do Minari, que pra quem viu o Minari é a velhinha do Minari. Nossa, ela arrasa. Como diz a Carol, né, Carol? É a Fernanda Montenegro da Coreia, né? Ela é tipo a fiquei Fernanda sabendo. Montenegro da Coreia. Ai. Então, se ela ganhar, ficarei muito satisfeito, porque realmente ela é uma senhora atriz. Na categoria de melhor ator coadjuvante, aqui talvez esteja a maior barbada. Né? Tem algumas barbadas. Tem uma outra barbada maior. maior. Tem uma outra barbada maior. Mas, nós temos Sacha Baron Cohen, 7 de Chicago. Daniel Kaluuya, Judas e o Messias Negro. Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami. Paul Rassi, O Som do Silêncio. E o Lakeith Stanfield, Judas e o Messias Negro. Primeiro eu quero fazer aqui uma reclamação para o Oscar. Porque que filme é esse, Judas e o Messias Negro, que nós temos 2 atores coadjuvantes e nenhum ator principal? Sendo que se você assistir o filme, você percebe que os 2 são os atores principais do filme. O que eles fizeram? Jogaram os 2 aqui na categoria de melhor ator coadjuvante porque viram que eles não tinham chance como ator Sabe como é que chama principal isso? esse ano. Treta. Como? Treta. Treta. Mutreta. Treta. Aqui a gente vai Sabe dar o como prêmio chama pra, assim, isso? né? Política. Política. Também. É isso. Agora, Política. ficarei muito surpreso se o Daniel Kaluuya não ganhar o Oscar, porque ele já ganhou todos os prêmios, gente. Não só o do sindicato. Ganhou o Globo de Ouro, ganhou Critics' Ele é mais Choice, unanimidade do BAFTA. que o Chadwick. É mais unanimidade do que o Chadwick, exatamente. Então, se ele não ganhar, não sei. Aí, realmente, eu não tô entendendo mais nada de premiações, porque realmente ele ganhou todos os prêmios e a interpretação dele é realmente o melhor do filme. É espetacular. Mas a gente já não tá entendendo nada mesmo do mundo desde o ano passado, né? Então, pra se mim, o mundo ganhar, se acabou não em 2019. ganhar, né? faz parte. Bom, saindo de melhor ator coadjuvante, agora vamos pra categoria que essa sim eu acho que é a mais disputada do Oscar esse ano. Melhor atriz. Nós temos Viola Davis, A Voz Suprema do Blues, Andra Day, Estados Unidos versus Billie Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand por Nomadland e Carey Mulligan, Bela Vingança. Aqui é o seguinte, a Viola Davis ganhou o prêmio do sindicato como melhor atriz, mas todas já foram premiadas. A Frances ganhou BAFTA. A Vanessa não, coitada. A Vanessa não. A Andra Day ganhou Globo de Ouro, a Carey Mulligan já ganhou outros prêmios. Então, assim, como diria, tem chance pra todo mundo, gente. E aí? Olha, eu fiquei muito impactada com Viola, mas, gente, esse ano eu realmente estou votando com o coração, Frances.
Frances. Não, eu gostei muito, eu tô falando desde o início. Pra mim, a interpretação da Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, é o filme. Né? Agora, a Carrie tá muito bem também. Eu gosto das 5, eu gosto de 4 interpretações. Eu não gosto da interpretação da Viola Davis nesse filme. Eu não gosto de interpretações muito caricatas e exageradas. E ela tá caricata. E ela tá super caricata e exagerada. Eu ficaria entre Vanessa Kirby e Frances McDormand. Apesar de que a Andra Day é o melhor do filme. É o melhor dos Estados Unidos versus ela ganhou o Globo de Ouro. E ela já ganhou o Globo de Ouro. Tá bom, né? Tá bom, já ganhou o Globo de Ouro. Tá bom. Tá bom. Tem uma coisa aqui, assim, né? Não é diminuindo... Enfim, nem a chance... Eu acho que a Frances McDormand a Frances McDormand, né, dispensa... Não tem jeito dela fazer um papel, ainda mais nesse filme, que teve tudo isso, toda essa história aí, de como que o filme... Como que elas chegaram a esse filme, né? Agora, ela, por exemplo, eu acho que isso no meu jeito de entender e ver a atuação e a carreira da Frances McDormand. Eu vejo aqueles ecos, aquilo que eu falei do Anthony Hopkins, que eu acho que ele não segue os cacuetes e meio Tarcísio Meira, hein, sabe? Que tem demais nas atuações do Robert De Niro ultimamente, no Jack Nicholson, no Al Pacino, que vão ficando muito eles, assim, cacos de personagens. Eu vejo a Frances McDormand do Fargo nesse filme, eu vejo a Frances McDormand de 3 Anúncios para um crime. Assim, não que isso diminua a atuação dela, mas eu acho que ela carrega, assim, esses cacuetes, esses cacos de outras atuações para o Nomadland, coisa que o Anthony Hopkins não carrega. Ele é genial mesmo, assim. Então, se o Anthony Hopkins tomasse o prêmio do Chadwick Boseman, que vamos falar já, para mim não seria surpresa. A Frances McDormand, eu acho que outras mereceriam também, poderiam sair com essa estatueta, e não ela. O que eu acho dessa interpretação da Frances é que eu não consigo conceber Nomadland sem a Frances McDormand. Primeiro que era um projeto dela, né? E eu acho muito incrível, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas eu acho muito incrível você imaginar que a Frances McDormand é uma atriz incrível, profissional, contracenando ali com atores amadores, que não são atores, né? São pessoas reais. E num pé de igualdade. Quer dizer, nem ela se coloca num pedestal, né? Nem deixa os atores ficarem diminuídos, os atores, entre aspas, né? Ficarem diminuídos. É tudo no mesmo nível. Eu acho isso muito incrível. Trabalho incrível. Acho esse um trabalho incrível, não só dela, mas da direção da Chloe Zhao, que a gente vai falar daqui a pouco. Já a categoria de melhor ator, Terence já falou. Temos o Riz Ahmed, Som do Silêncio, Chadwick Boseman, Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins, Meu Pai, Gary Oldman por Mank e o Steven Yeun por Minari. O Chadwick Boseman esse ano é aquela história da homenagem póstuma. Ele já ganhou quase todos os prêmios até então, ganhou o prêmio do sindicato, ganhou o Globo de Ouro. A viúva dele não aguenta mais aparecer no Zoom ali e agradecer pelo marido, né? Mas tem até uma brincadeira. Será que ela vai ter que chorar mais uma vez ali na hora do Oscar? É bem provável que sim. Bem provável que sim. Mas, como o Terence falou, eu não ficaria totalmente... Primeiro, não ficaria insatisfeito e nem ficaria surpreso se o Anthony Hopkins ganhasse pelo Meu Pai. Mas, o James, o Anthony Hopkins ganhou só o BAFTA, né? Só o BAFTA. Que é inglês. Que é inglês. Então, essas são características que a gente tem que destacar aí. É isso. Né? Favoritaço, né? Acho que essa aí não tem. Aquilo que a gente falou. Eu acho que ela pode até dormir. Pode. Anthony Hopkins pode até dormir. Exatamente por isso também. A história gente, o Oscar ainda é um prêmio americano, né? Hollywood. Vai. E aquela história, né? Se o Riz Ahmed tivesse sido indicado em outros anos por esse filme, muito provavelmente ele tivesse chance. Porque a performance dele, Som do Silêncio, é realmente mas aí incrível. o páreo ia ser duro demais com o Anthony Hopkins. Não ia tão fácil assim, não ia ser barbada, não. Até eu assisti Meu Pai, viu, Carol? Eu também tava com o Riz Ahmed, assim, felizão, e falando, que pena, o Chadwick, mas aí vem o Anthony Hopkins, né, e atropela. Bom, já a categoria de melhor direção, que eles colocaram, inclusive, aqui na lista que eu peguei, direção, não chama mais categoria melhor diretor,
Nós temos o Thomas Vinterberg pelo Druk, mais uma rodada, David Fincher pelo Mank, Lee Isaac Chung do Minari, a Chloe Zhao de Nomadland, que eu tô falando o nome errado, é Chloe Zhao, Emerald Fennell por Bela Vingança. Duas coisas aqui nessa categoria. Primeiro, pela primeira vez na história, duas mulheres indicadas, Chloe Zhao e Emerald Fennell. Poderiam ser três. A Regina King poderia estar aqui, porque ela durante muito tempo foi cotada, mas enfim, o Uma Noite em Miami acabou perdendo um pouco de força, né? E a grande surpresa da indicação do Thomas Vinterberg, né? Que é um diretor, para quem não se lembra do Thomas Vinterberg, é um diretor que veio lá daquela história do Dogma, daquele movimento Dogma, de onde veio também o... Como é que é o nome dele? Esqueci. Lars von Trier. Lars von Trier, exatamente. De onde veio, que era aquela proposta de fazer filmes mais crus, câmera na mão, enfim. Mas o Thomas Vinterberg, ele tem uma carreira muito irregular depois daquilo. Ele fez alguns filmes bons, mas fez alguns filmes também que você nem se lembra. Ele fez um filme logo depois do primeiro dele, que é aquele filme da festa, que é espetacular, né? Que foi o filme que ele estreou no Dogma. Depois ele fez um filme chamado Dogma do Amor, que é horrível, gente. Horrível. Só que então ele tem acertos e erros. O fato dele estar aqui, né, como indicado a melhor direção, é um sinal de que esse filme, o Druk, não só ele é o favorito lá para a categoria de melhor filme em língua não inglesa, melhor filme estrangeiro, como é um filme que aconteceu. Então as pessoas falaram sobre esse filme, ele fez sucesso, então tem essa história de que ele pode tranquilamente... de que ele entrou aqui numa vaga que poderia ser da Regina King, por exemplo. Agora aqui, eu vou ser polêmica um pouco assim. Por favor. Por favor. A gente gosta disso. Eu acho Minari um filme super valorizado. Não acho isso tudo de Minari, não. Eu também acho Minari, a força de Minari tá na interpretação da atriz, que eu não vou arriscar falar o nome dela, e do menininho que nem aparece aqui. Agora, fora isso, assim, acho um tema bonito, mas não acho que seja um filme de Oscar, assim, sabe? Eu acho que nem pra direção, eu ser indicada a direção. No início eu disse isso, né? Que é um filme que talvez não estivesse aqui em outros anos, né? E eu acho tranquilamente que é um daqueles filmes que a gente vai, no ano que vem, quando a gente olhar pra essa categoria, a gente vai olhar assim, Minari? Que filme é esse? A gente nem vai lembrar. Acho mesmo. Eu não vou lembrar mesmo, porque minha cabeça é ruim. Eu acho, cara, um filme... Assim, é engraçado essa coisa do que nem Oscar, quem ganhou assim, ano passado. Porque eu acho ele melhor do que alguns filmes que já ganharam o Oscar. Tem disso também, sabe? Tipo, sinceramente, eu acho que o Minari, assim, no pacote aí, ele fica abaixo, né? Mas eu acho que é um bom filme, assim. Não é que ele me encantou, porque é isso. Ele pega, a gente tem um ano que tem o Nomadland, realmente ele vai dar uma, né, e alguns outros, e toda essa questão política, mesmo ele tratando um pouco dessa história também, né, do imigrante e tal, enfim, e das diferenças culturais, né, o que é uma família sair de um país como a Coreia e ir para o meio dos Estados Unidos, para o meio do mato mesmo, né. Agora, eu acho que as atuações boas, quase brilhantes, né? Eu acho que da avó e do menino. E dos pais também, que não assim, são atuações menores perante esses dois, mas que são boas também. Eu acho que todos eles se fazem. O cara que é o malucão, né? Que ajuda o pai lá, que enfim... mas assim, se a gente olhar a lista dos indicados a melhor filme e a melhor direção, eu trocaria o Minari aqui, por exemplo, pelo diretor do meu pai. Pode ser. É verdade, exatamente. É verdade. Uma direção que, inclusive, uma direção maravilhosa. Pode ser. Maravilhosa. Sim. Me convenceu, Carol. Convenceu, tá convencido. Continuo gostando do Minari, mas você me convenceu. Agora, já chegando então no creme de la creme, no filé mignon da cerimônia, que é o vocês não falaram quem que vocês acham que vai ganhar, uai? Melhor direção? Chloe. Não tem pra ninguém, não. Chloe. Não tem pra ninguém, ela já ganhou todos os prêmios, ganhou assim, sindicato. Né? Aí tá o discurso que eu quero ver. Essa eu quero ver. Figurina, eu tô essa curiosa. Daí o grande dificuldade, a maior dificuldade, né, gente, com relação a ela, é saber a pronúncia correta do sobrenome, né? Porque assim, o tempo todo, Chloe Zhao, enfim. Não, ela vai ganhar. Né? Aí, o que leva a gente pra última categoria, que é o melhor filme. Os indicados são
Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o 7 de Chicago. Eu acho que assim, é um ano, a gente falou isso já aqui nesse vídeo, é um ano que a gente tem menos filmes grandiosos, né? Talvez o filme mais grandioso aqui, o filme mais hollywoodiano, seja o próprio Mank, né? Que é um filme... 7 de Chicago também. E o 7 de Chicago, acho que transita nesses dois. Não por acaso os dois da Netflix, ok? Não por acaso os dois da Netflix. Mas assim, assim como várias outras categorias que a gente já falou aqui, o Nomadland ganhou tudo. Ganhou absolutamente todos os prêmios. Ele só não ganhou no Sindicato dos Atores, porque o Sindicato dos Atores, ele não premia o filme, ele premia o elenco. Então, quem ganhou foi o 7 de Chicago. Mas, BAFTA... Mas aí que tá, aí, aí refazendo a polêmica, como é que gosto é uma coisa, como o filme te toca, né? Eu gosto mais de Minari do que o 7 de Chicago. Apesar do tema do 7 de Chicago ser incrível e tal, eu acho que é aquela história que a gente falou em algum podcast, que eu cheguei a citar isso. Como transformar um filme político, uma importância toda daquela, num filme político de sessão da tarde. Eu acho um filme... Enfim, ele é cinemão, ele tem sua importância. Agora, o filme Minari, eu acho ele mais poético. Enfim, eu gosto mais do Minari como filme. Nossa, eu acho o Nomadland tão poético. Não, eu acho que o Nomadland sim. Eu falo Minari com o 7 de Chicago, por exemplo, sabe? Tá. Coisa de melhor Machado ainda filme, tá defendendo Minari. Machado ainda tá defendendo tô Minari. defendendo Minari. Trouxe o Minari na marra. Botou o 7 de Chicago aí pra dar um caldo. De nós quatro aqui, eu acho que eu sou... Eu que vi... Alguém viu os 8 filmes? Não. Não. Ou não? Tá faltando então, pra mim. Eu acho que eu vi os 8. Vou tentar fazer um ranking aqui, ok? Em primeiro lugar, Nomadland. Não, mas não é com a razão, não. É com o coração. É com coração. Com coração. Com É coração. com coração. Na Com bolão. coração, tá? Vou fazer agora, tá? Não planejei isso, não. Em primeiro lugar, Nomadland. Em segundo lugar, Meu Pai. Em terceiro lugar, e já começa a pegar, Bela Vingança. Em quarto lugar, Judas e o Messias Negro. Em quinto lugar, 7 de Chicago. Falei o Som do Silêncio? Não, falei... Não. Não. Já tá empurrando o Som do Silêncio muito pra baixo desse ranking seu aí. Meu Pai, Bela Vingança, Judas e o Messias Negro, O Som do Silêncio, Ufa. 7 de Chicago, Minari e Mank. Esse é o meu ranking. Eu acho que os filmes estão muito parecidos, assim. São filmes que me tocaram, engraçado, que a reação, a sensação que eu tive ao terminar de ver os filmes foi uma sensação muito parecida. Então eu vou dividir esse grupo aqui em 2. Os que eu gostei muito e os que eu gostei. Tá. Né? Mesmo não tendo visto um, que aí a gente deixa ele de fora. Os que eu gostei muito, Nomadland, Meu Pai, Bela Vingança e O Som do Silêncio. Boa. Eu tô com Carol. Tô, Carol. Fechei, Carol. Fechamos aí. Fechão, né? No blog. Eu ainda só acrescentaria aí o 7 de Chicago, porque é o tipo de filme que eu amo. De tribunal, achei que foi um elenco maravilhoso, a história me interessa e assim, eu gostei demais. Cinemão mesmo. Muito bem. Mas acrescentaria aí. Quem vai ganhar? Quem vai perder? Isso é uma música, não é? Quem vai ganhar? Quem Gente, vai mas ganhar, é quem vai para que isso é o perder. que menos importa, porque na segunda-feira a gente nem lembra mais pra quem que a gente tava É torcendo. verdade, é Não, verdade. Né? nem lembro. O nem lembro. gostoso é o pré, aquela história, o bom da viagem é esperar por ela. O Oscar é uma coisa. Esse Melhor é o das ranking festas é esperar por ela. Esse meu ranking, quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente ele já terá mudado, tá? A gente tá gravando ele aqui. Já terá mudado. Então é isso, é o que vale. Quem vai ganhar? Quem vai perder? Você vai saber no próximo domingo, dia 25, com a cerimônia do Oscar 2021. Lembrando que nós vamos fazer uma live pós-Oscar. Fique de olho aí nas nossas redes sociais, que nós vamos fazer uma live pós-Oscar. A gente avisa direitinho o horário e o bate-local e o bate-horário ao longo dos próximos dias. Vocês vão saber essa live pós-Oscar. Se ainda estivermos na onda roxa aí, eu provavelmente estarei no mesmo hub em Nova Lima. Eu estarei nesse mesmo hub aqui também, né? Muito provavelmente nesse hub aqui. Mas pode ser que tenhamos algumas surpresas, vamos ver, ok? E não esqueça de seguir o nosso podcast, o Cinema Etc., que se propõe a conversar sobre cinema. Depois que passar a temporada do Oscar, nós vamos trazer algumas conversas mais profundas. Os etcéteras. Algumas conversas mais profundas sobre o que o cinema representa na sua vida.
ok? É isso, gente? Fomos? É isso. Fomos. Então, ó, beijos, Beijo. abraços, muito obrigado. E coloque aqui nos comentários as suas apostas também, tá? A gente quer ler, ok? Depois a gente conversa. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.